Olá a todos, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre as funções exponenciais, né? Na verdade recobrar algumas propriedades das funções exponenciais e partir fortemente para as funções logarítmicas, né? Que são, digamos, a construção inversa aí das funções exponenciais, tá certo? Então vamos começar falando um pouquinho sobre as exponenciais. A gente já sabe o que? A gente já sabe que se z, a gente sempre trata z como x mais se y, né? Se z for igual a isso aqui, então e na z, ele é e na x mais i y, que na verdade é e na x, e na y, que é e na x cosseno y mais i seno y, né? Então essa é a nossa função exponencial que a gente já vem trabalhando aí com ela há algum tempo. Então, algumas propriedades das funções exponenciais eu vou ressaltar aqui, né? Em primeiro lugar, tá? Uma das coisas mais importantes que a gente tem aí da função exponencial quando a gente vai transferir para a função logarítmica é que ela não é uma função injetora. Como assim? Tá? Quando a gente tinha lá a nossa função e na x, no caso real, o e na x ele pegava qualquer número real e transformava em um número entre 0 e mais infinito. Era uma função injetora, né? Se eu pego dois diferentes, a exponencial é diferente, e é uma função sobrejetora. Se eu pegar qualquer número entre 0 e mais infinito, eu consigo voltar para um número aqui que vai, né, no número do lado de lá. Quem era o número do lado de cá era justamente o logaritmo, né? Mas no nosso caso aqui, a e na z ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque as funções seno e cosseno elas são cíclicas, né? Elas têm um período. Tá? Só que a cada 2π, cada volta, o seno e o cosseno acabam coincidindo. Se eu pegar aqui qualquer ângulo aqui e dar uma volta inteira, o seno e o cosseno são o mesmo. Né? Então, o cosseno de y mais 2π é igual ao cosseno de y, e o seno de y mais 2π é igual ao seno de y, assim como 4π, 6π, 8π, etc. Então, as duas, o período do cosseno mais e seno, ele é um período de 2π. A cada 2π, ele repete todos os valores de novo, né? Alternando aqui o cosseno e o seno. Então, por que a e na z ela não é injetora? Porque se eu trocar o y e trocar ele por y mais 2π, o e na z vai ser o mesmo, né? Se eu trocar o y por y mais 4π, o e na z vai ser o mesmo. Se eu trocar o y por y mais 2kπ, com k qualquer inteiro, né? O e na z vai ser o mesmo. Tá? Então, vou colocar assim, uma justificativa, pois e na z é a mesma coisa que e na z mais 2kπ. Tá? O seno e o cosseno, o y tem que ser uma volta a mais, né? Isso significa que se eu trocar o z por um cara de... Se eu trocar o z aqui e escrever o argumento da z, né, que seria y mais 2kπ, vai dar o mesmo resultado. Né? Isso significa que a função não é injetora. Então, ao contrário da função lá dos números reais, a gente não consegue voltar. Mais ainda, né? Se eu pegar o módulo de e na z, ele é igual ao módulo de e na x cosseno y mais i seno y, né?
E isso aqui é o módulo de E na x, módulo de cosseno y, mais I seno y. Qual é o módulo de cosseno mais I seno? É raiz quadrada do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então esse módulo todo aqui, ele é 1. Então isso aqui é simplesmente o módulo de E na x. Então o comprimento do E na z é simplesmente o comprimento de E na parte real. Como E é um número... a exponencial em geral é um número sempre positivo, módulo de E na x é E na x. Então, módulo de E na z é sempre E na x. Essa parte do cosseno mais I seno some com o módulo. Da mesma forma, o argumento de E na z ele é o mesmo argumento da z aqui, né? Com o 2kπ. Tal que k pertence a z. Pela própria definição ali da E, né? Esse aqui é o módulo e o cara que está dentro aqui do seno e cosseno é o argumento com 2kπ. Argumento com A minúsculo. Se fosse o argumento com A maiúsculo, seria só o y entre menos π e π. Ou entre 0 e 2π. 0 e 2π. A exponencial da soma, pela própria propriedade aqui, que vai dar uma soma, eu quebro, né? É o produto das exponenciais. E a mesma coisa, exponencial da diferença. A exponencial da diferença é a diferença, ou quociente das exponenciais. Isso aqui é a mesma coisa, funciona de forma igual lá ao caso real, simplesmente adaptando aqui na continha. E mais ainda, né? A derivada de E na z é o próprio E na z. Então aqui a gente tem propriedades elementares aí dos exponenciais e dos logaritmos. E uma outra coisinha também, né, que a gente tem de diferente aqui na exponencial complexa, é que lá na exponencial real, o E na x sempre maior do que zero, né? Na exponencial complexa, eu não tenho como saber se isso é maior ou menor do que zero. Na verdade, isso vai resultar num número complexo, então nem tenho como eu comparar com o zero, né? Mas existem números, tá, certos valores para z aqui, que eu boto que isso pode dar inclusive números negativos, por exemplo, E na z igual a -1, né? Coisa que não acontecia lá nos números reais. Então o domínio, né? A imagem da exponencial aqui era sempre 0 mais infinito. A imagem da exponencial aqui vai ser todos os complexos, à exceção de zero, né? Então a gente tem essa pequena diferença aí dos reais para os complexos, quando a gente está falando de exponencial. Então vou colocar aqui um exemplinho, tá? Ao invés de eu colocar, já vou colocar um exemplo motivador aí para os logaritmos, tá? Como eu acabei de falar, para qualquer número complexo, E na z atinge esse número, à exceção do zero, né? Coisa que não acontecia lá nos reais. Então, eu sempre posso encontrar um z tal que E na z é igual ao número complexo que eu quiser, à exceção do zero, de novo, né? Então, eu vou colocar assim, raiz de 2 menos raiz de 2i. A minha pergunta é,
existe um z que satisfaz isso, e quem é o z? Tá? A resposta é sim, existe um z que satisfaz isso. O difícil é achar qual é esse z. Não é tão difícil, né? Por quê? Porque eu olho para esse z como x mais yi, né? E vou escrever então esse cara aqui e na x e na y, né? E esse aqui eu escrevo ele na forma polar, né? Represento ele na forma polar. Qual é o módulo desse cara? O módulo dele é raiz de 2 ao quadrado, raiz quadrada de raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. É raiz quadrada de 2 mais 2, que é raiz quadrada de 4, e é 2. E o argumento dele, eu vou usar o argumento assim. Então, só lembrando, o argumento com A maiúsculo é sempre entre menos π e π. A gente vai tomar aqui, né? Só para manter a notação aí que o livro da nossa disciplina usa. O argumento com A maiúsculo entre menos π e π. O argumento desse cara aqui, ele é um cara que está bem no meio aqui, no quarto quadrante. Eu não vou fazer a conta, já fiz isso aí um monte de vezes, né? Bem no meio aqui do quarto quadrante, ele é menos π sobre 4. Então, se eu olhar para isso aqui e olhar para isso aqui se escreve como sendo 2e na menos i π quartos, ou menos π quartos i. Tá? Quando eu comparo isso aqui só é igual quando o e na x é igual a 2 e o e na y é igual a e na menos i π quartos. Ou seja, bom, esse aqui é real, né? Então isso aqui implica que x é igual a ln de 2. É o único cara que satisfaz essa equação aqui. Agora, para esse cara aqui, a gente já observou, né? Que o e, ele, a cada 2π, ele repete. Então, isso significa que o y vai ser igual a menos π quartos. Só que a cada volta, ele continua sendo igual, né? Menos π quartos mais 2π, menos π quartos, etc, né? Então, o y ele pode assumir vários valores. Menos π quartos mais 2kπ com k pertencente aos inteiros. Então, não existe só um z que satisfaz essa igualdade. Existem muitos z que satisfazem essa igualdade, tantos quanto os números inteiros, ou seja, infinitos z's que satisfazem essa igualdade. Então, z dado por ln de 2 mais, colocar assim, menos π quartos mais 2kπ e com k pertencente a z, são os infinitos z, de forma que essa igualdade aqui se verifica. Então aí a gente já começou a mostrar o quê? Que a função e na z ela não é sobrejetora, não é injetora. Se ela não é injetora, eu não posso inverter ela. Então, quando eu for falar de logaritmos, eu não vou falar simplesmente em função inversa da função exponencial. Mas, no fim, ela acaba sendo a inversa aí, pelo menos de um lado. Tá? A inversa lateral. Tá? Mas a gente não vai se adentrar tanto nisso. Então, vamos falar então sobre os logaritmos dentro dos números complexos, tá? Então, como é que funcionava o caso real? Caso real, vocês devem ter visto isso tanto no ensino médio, também devem ter recobrado um pouco lá no cálculo A. A gente sabe que e na x é igual a y,
significa que o ln desse é aquele que está lá em cima, né? Por enquanto a gente só vai tratar de logaritmo de base e, tá? Exponencial de x igual a y significa que o ln de y é igual a x. Se eu só me fizesse essa pergunta, ln de y é igual a x, a qual cara eu elevo a base de forma a dar y? É x. Não. No caso complexo, a gente já viu o quê? Que a equação... Vou escrever assim. E na W igual a Z, ela não tem uma solução só, né? Ela tem infinitas soluções. Então eu não tenho um cara aqui que eu vá voltar e dizer, o ln disso é exatamente isso, né? Não é um vai e volta, digamos assim, tá? Então, a gente vai desenvolver aqui mais ou menos da forma como a gente desenvolveu o exemplo, tá? Se eu pegar W igual a U mais IV, e se eu pegar Z, ao invés de eu escrever Z como sendo X mais Y, eu vou escrever já direto a forma de Z como polar, tá? Por quê? Porque quando a gente fez o exemplo, a gente pegou o cara aqui e escreveu na forma polar, né? Que é o jeito fácil de fazer. Então, vou dizer que Z é igual a R e na I θ. Tá? Θ é o argumento de Z. Se eu olhar para isso aqui, né? R é igual ao módulo Z e θ é igual, vou pegar o argumento com A maiúsculo de Z, entre menos π e π. Então, E na W igual a Z equivale a eu dizer, então, que eu já estou supondo o Z diferente de zero, tá? Não tem nenhum W ali que dê zero. Então, o R é diferente de zero, o θ pode ser zero, não tem problema. E na W igual a Z significa que quem é o E na W? É E na U mais E na IV. Então, E na U é igual a R, e E na IV é igual a E na I θ. Então, U igual a ln de R. Quem é R é o módulo Z, então U é ln do módulo Z. E V é igual a θ mais uma volta para frente ou para trás, né, com K pertencente a Z, que é igual exatamente ao argumento de Z. Né? A gente já tinha visto aqui o argumento do E na W é o mesmo argumento do W, né? Então, E na W é igual a Z, se W for igual a módulo Z, ln do módulo Z, mais argumento de Z, ou ln de R, aqui, I, né? Ou ln de R mais θi. Lembrando que o R é sempre positivo, né? Nunca vai ser zero ou menor do que zero. W, a gente vai definir esse cara aqui, que não é um só, né? São infinitos, como sendo o logaritmo de Z. Então, se eu pegar W igual a log Z, e na W igual a Z, eu vou dizer então que o log de Z, a partir da construção ali, né,
Então vou apagar isso aqui. É ln do módulo z mais, pode ser i, argumento com A minúsculo de z. São infinitos, né? Como são infinitos, a gente não diz que isso aqui é necessariamente uma função, tá? Por quê? Porque a imagem de um z tem várias respostas. Uma função, para cada z é associado um único elemento no contradomínio, né? Aqui, para cada z, eu tenho infinitos elementos no contradomínio, infinitos elementos diferentes. Então a gente não chama propriamente de função, a gente chama de função multivalente ou multivalorada, tá? Vocês vão encontrar esses dois termos aí, que significa que para cada z eu tenho mais de um cara lá na imagem, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, infinitos, etc. O que interessa é mais de um, tá? Mais de um elemento. Então, esse cara aqui, log z, não é uma função, ele é uma função multivalorada, tá? A imagem dele, de cada z, permite várias coisas, ao contrário do que uma função permite. Mas a gente resolve um pouco do mesmo jeito que a gente resolve lá a questão do argumento, né? A gente bota um L maiúsculo. O log com L maiúsculo de z é a mesma coisa do log com L minúsculo, a exceção que, ao invés de usar o argumento, eu uso o argumento com A maiúsculo, né? Que é maior do que menos π e menor do que π. Eventualmente eu posso considerar igual aqui se for exatamente ao contrário ali, tá? Mas por enquanto vamos manter assim, entre menos π e π. Vou botar assim. Aí sim, esse cara aqui fica entre menos π e π, para a imagem do z só vai ter um cara. Isso aqui sim é função. Função multivalorada, função. O que eu tenho de diferença aqui? Tá? Aqui vai ser uma resposta só, aqui vão ser infinitas respostas. Esse cara aqui eu chamo de valor principal. Tá? Porque é quando o argumento é o argumento principal, é o logaritmo principal. Tá? Os outros são multivalorados. Então, por exemplo, né, quem seria o log de raiz de 2 menos raiz de 2i? A gente acabou de calcular, né? É o cara tal que e elevado na w dê igual raiz de 2 menos raiz de 2i. A gente já fez a conta, mas pode seguir direto aqui, né? É o ln do módulo z, que é o módulo z, é 2. ln de 2 mais i, argumento com A maiúsculo, desse aqui, que é menos π quartos. Então vou colocar assim, menos i π quartos. Quem é o log com L minúsculo? Bom, esse aqui são infinitos, né? Então é ln de 2, vou colocar assim, mais i vezes menos π quartos mais 2kπ. Com k pertencente aos inteiros. Aqui são infinitos. A gente já fez a conta, não tem por que a gente ficar refazendo a conta aí desses elementos. Então, com isso em mãos, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, né? Sempre vale se eu pegar e elevar na log z, foi assim que a gente construiu, né? Esse cara aqui é tal que e nele é igual a z. Seu log z é o próprio z. Isso sempre vale, tá? Por quê? Porque se eu mudar o z com uma volta para frente, uma volta para trás, eu mudo aqui, né?
Mas ao contrário do que acontecia lá no cálculo A, log de E na Z não é necessariamente igual a Z. Por quê? Na verdade, não é, eu até nem vou escrever isso aqui. Na verdade, eu até vou colocar assim, é diferente de Z. Por que é diferente de Z? Porque aqui é um valor só. Aqui são infinitos valores. Infinitos valores, porque a gente muda o argumento e continua o mesmo logaritmo. Se eu mudar o argumento, muda o Z. Se eu mudar o Z, aqui não muda, né? Mas aqui muda. Então, isso aqui, log de E na Z, ele não é um número. Ele é um conjunto de números, a resposta. E o Z é um número só. Então, um conjunto de números não pode ser igual a um número só. Né? Porém, se eu delimitar isso aqui ao ramo principal, né, ao valor principal, log de E na Z é igual a Z. Com L maiúsculo. Né? Por quê? Porque aqui é um número só. É exatamente o número cujo argumento está entre menos π e π, que é exatamente o Z. Tá? Pensem bem, a gente vai usar bastante que E na log Z é igual a Z, porque aqui é um valor de cada lado e eles são iguais. Aqui a gente vai considerar diferente, porque aqui é um conjunto de valores e aqui é um valor só. E aqui volta a ser igual, tá? Porque a gente delimitou. Então, quando a gente tá falando aí de log com L minúsculo, a gente tem o probleminha de ter infinitos valores. Tá? A gente vai considerar um ramo de logaritmo vai ser quando a gente tiver um pedacinho do logaritmo, digamos assim, tá? Por quê? Quando eu considero aqui o Z, aqui um Z, eu posso tirar o log dele e todos os logs daqui para cá, eles não vão, todas as imagens, digamos assim, não vai dar erro, tá? Se eu fixar aqui um alfa, por exemplo, aqui, né? Daqui até aqui, todo o log vai ser diferente. Ele começa a repetir quando eu cruzo essa linha aqui e começa a dar os mesmos valores, sempre que eu tenho um 2π a mais, né? Então, se eu fixar um θ entre alfa, pode ser assim, não vou deixar os dois menores, entre alfa e alfa mais 2π, tá? Quando esse cara aqui for o meu Z, escrever como R e na I θ, e o θ tiver entre alfa e alfa mais 2π, o log de Z ele pode ser restrito a entre alfa e alfa mais 2π, entre duas voltas. A isso aí a gente chama de ramo de logaritmo. Tá? Quando a gente delimita, digamos assim, o argumento do logaritmo. Há só um pedacinho. Para esse cara, a gente consegue, então, único valor no contradomínio, único valor na imagem, no caso, né? Por quê? Porque vai começar a repetir os valores da imagem quando eu tiver uma volta para frente, uma volta para trás de cada Z. Então, para cada Z dentro
tal que o θ do z está entre alfa e alfa mais 2π, o log de z pode ser delimitado a um único valor. Tá? Isso aí é o que a gente chama de ramo de logaritmo. Se eu fixar, tá, agora eu preciso fixar. Se eu fixar um ramo de logaritmo, então eu consigo derivar o logaritmo z, porque senão eu não tenho uma função multivalente se eu não fixar o ramo, né? E isso aqui dá exatamente igual a 1 sobre z pelas mesmas contas que a gente faz lá no cálculo A, tá? Mas isso aqui precisa estar fixado um ramo, tá? Em particular, se eu colocar o log com L maiúsculo, que é o ramo entre menos π e π, a derivada dele é 1 sobre z. Tá? Em geral, eu falei aqui do ramo de logaritmo. Isso aqui é o caso particular do ramo em geral. O que é o ramo de uma função multivalente? Tá? Se eu pegar f, uma função multivalente, né, eu vou dizer que um fzinho é um ramo da f se acontecer algumas coisas, tá? O domínio da fzinha estiver contido no domínio da f grande, é como se eu fosse restringir a f grande a só um pedaço, de forma que eu perca esse multivalor na imagem, né? Então eu restringo, o domínio da f é menor que o domínio da f grande, se a f for multivalente, tá? E aí, tal que f é analítica, e coincide com a f grande no seu domínio. Tá? A fzinha tem que ser uma função, ou seja, ela tem que ser univalorada, né, univalente, analítica, e coincide com a f num pedaço, ou seja, um ramo de logaritmo é um ramo do logaritmo, tá? Fica contraditório assim meio dizer, né? Mas o ramo de logaritmo, ele faz ele é uma parte do logaritmo aonde a gente tem a função analítica univalorada e que coincide com o logaritmo maior, que é multivalorado, tá? Então sempre que a gente estiver restrito a ramos, a gente vai estar falando aí de função analítica. E os logaritmos, através do próprio e, né, a gente tira então que o logaritmo de z1 mais z2 é logaritmo de z1 logaritmo de z2. A gente tira... desculpa. Aqui, produto e aqui mais, né? Que o logaritmo de z1 dividido por z2 é o logaritmo de z1 menos logaritmo de z2. Propriedade contrária à exponencial, né? A exponencial da soma é o produto das exponenciais e a exponencial da diferença é o quociente das exponenciais. Aqui, ao contrário, tá? Mas quando a gente fala em igualdade, a gente tá sendo, digamos assim, um pouco informal, tá? Por quê? Porque quando eu falo que duas coisas são iguais aqui, eu estou pensando em igualdade de números, né? Não, isso não é correto. Isso aqui é uma função multivalorada. Isso aqui é uma função multivalorada e isso aqui é uma função multivalorada, tá? Eu estou entendendo igualdade de somas como sendo o conjunto dos elementos que satisfazem isso aqui é igual ao conjunto das somas dos elementos que satisfazem esse e esse, tá? Porque aqui eu vou ter um conjunto
que satisfaz, e aqui eu vou ter um conjunto que satisfaz. Como conjunto eles são iguais, tá? Como números eu não tenho como saber, porque isso não resulta num número, né? São multivalentes. Mas se eu fixar os ramos corretos aqui, tá? Aí eu posso chamar de igualdade mesmo, né? Uma curiosidade aqui, quando a gente tem lá no caso real, a gente sempre tem que o logaritmo de de z em qualquer constante é constante logaritmo de z. Aqui, isso aqui não é verdade, vou colocar um x, tá? Às vezes é igual, às vezes é diferente, tá? Então, vocês têm aí para fazer nos exercícios de vocês, casos que isso funcione e casos que isso não funciona, porque como conjunto, isso aqui dá um errinho. Dependendo do ramo que eu escolher, vai dar igual ou vai dar diferente. Então, dependendo do ramo escolhido para o meu logaritmo, eu posso ter igualdade ou posso ter diferença, tá? Então, sobre exponenciais e logaritmos, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Fiquem ligados aí no vídeo com exercícios. Então, até mais.